Shalom, shalom, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Ainda trabalhando um pouquinho de mulheres que sonham, nós vamos refletir um pouco sobre a vida de Abigail. Inclusive, é nosso tema da rede de mulheres nessa sexta-feira. Nós estaremos mais uma reunião com mulheres. Nosso tema é abençoada, justamente para trabalhar um pouquinho sobre a vida de Abigail e como Abigail pode nos ensinar muitas coisas, como sermos mulheres realmente abençoadas. Então, se você é daqui próximo de Blumenau, você é nossa convidada. Sexta-feira, agora, 19h30, nós estaremos na nossa rede de mulheres e verdadeiramente eu creio que será uma bênção. Então, a gente trabalha a partir do capítulo 25 de 1 Samuel. Grande parte desse capítulo ele trabalha, né? Na realidade, todo o capítulo trabalha a questão trata a questão de Abigail. Vamos entender Abigail como uma mulher que sonha. A Bíblia fala que Nabal era um homem duro e maligno nas suas obras. Quanto Abigail não pode ter sonhado com outra realidade? Quantas vezes ela não sonhou com uma situação diferente? Você já parou para pensar como é difícil viver com uma pessoa que tem essas características, duro e maligno? Você já parou para pensar quantas mulheres hoje vivem essa realidade? Vivem em situações exatamente talvez como Abigail viveu, com companheiros às vezes duro e maligno. E a gente começa a perceber na história de Abigail coisas. Eu vou destacar alguns pontos que Abigail tem, que nós podemos ter também, para que a gente possa viver uma outra realidade. Porque eu não consigo ver uma Abigail que não sonhava com uma outra situação, com algo diferente para a vida dela. Eu fico imaginando como ela todos os dias acordar e ter que lidar com um homem duro e maligno nas suas obras. Então, a primeira coisa que a Bíblia destaca para Abigail, ela tinha bom entendimento. A segunda coisa que a Bíblia destaca, ela era formosa. A terceira coisa que a gente vai trabalhar de Abigail aqui rapidamente, Abigail, ela era apaziguadora. No meio do fogo, ela não colocava mais combustível, ela apagava o fogo. Mas uma coisa que eu observo, é uma das coisas principais que nós estaremos tratando nessa sexta-feira na nossa rede, é justamente o fato de Abigail não ter um olhar voltado somente para si. Porque quando o marido dela se recusa a ajudar Davi, já existia um decreto de Davi para que fosse exterminado todas as coisas. A Bíblia diz que ela apressadamente, ela pegou todos os haveres, tudo aquilo que Davi ela precisava, que ele tinha pedido, e ela se antecipou ao fato. Ela vai à frente e entrega Davi numa forma de humilhação, de reverência, se colocando na posição de serva, que é outra característica de Abigail. Então, eu fico pensando quanto nós podemos aprender com Abigail. Muitas coisas nós podemos aprender com Abigail. Mas uma coisa que me chama a atenção de Abigail, ela não ter um olhar no individual, ela manter um olhar no coletivo. Todas as mulheres que sonham, elas precisam sonhar. Você deve ter um sonho seu, sim, individual. Mas o seu sonho individual, ele não pode ser só para você. Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá não é só para eu desfrutar. Ele me dá para eu desfrutar e Ele dá também para que outras pessoas desfrutem. Vou colocar um exemplo muito básico. Tem pessoas que mulheres que têm um sonho de ter um carro. Mas a gente já sabe na nossa história, na nossa caminhada, que tem pessoas que quando elas conseguem um carro, elas começam a ter meio que uma paranoia, tipo assim, não pode entrar porque vai sujar, não pode carregar muita gente porque senão vai dar problema, não pode, e ela começa que meio a idolatrar aquele objeto.
E aí ela considera mais o objeto do que pessoas. Então, quando a gente caminha por esse caminho, a gente já sabe que esse sonho, ele realmente não está, talvez, num projeto de Deus para mim, porque ela vai me tirar daquilo que Deus tem para mim, porque coisas não são mais importantes do que pessoas. Nada, nem prata, nem ouro, nem terra, nada é mais importante do que pessoas. Pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes. E quando eu vejo a Abigail, ela se desprendendo, pegou todos os haveres e muito mais do que Davi tinha pedido para Nabal. Ela vai na frente, se antecipa e oferece para ele. Ela estava pensando na família dela, em toda a construção de vida que ela teve. Tá, então vamos analisar. Às vezes, eu conheço, por exemplo, células, pessoas que deixaram de ter célula na sua casa por causa que compraram um sofá novo. Ai, Jesus! Olha o meu sofá novo, célula da criança. Criança come, criança suja. Então a pessoa, por causa de um sofá novo, eu tinha um sonho de ter aquele sofá de 2.000, de 3.000, de 10.000. Eu comprei, agora eu não quero mais uma reunião na minha casa porque vão sujar o meu sofá. Minha irmã, Deus não está interessado quanto foi teu sofá, se vai sujar, se não vai sujar. Deus está interessado em saber que existem pessoas desfrutando desse sonho que você teve um dia. Porque aquele mesmo Deus que foi capaz de te dar um sofá de não sei quantos mil, ele é capaz de te dar uma fábrica de sofá. Mas quando por causa desse bem, desse item, desse sonho realizado, eu começo a travar, porque eu começo meio que a tomar isso como um ídolo para mim, e eu não quero que ninguém suje, eu não quero que ninguém mexa, eu não quero que ninguém sente. Então, para isso, eu preciso evitar que as pessoas entrem na minha casa. Eu estou dizendo que elas não podem desfrutar da bênção que Deus me deu. Elas não podem desfrutar do meu sonho. Os nossos sonhos, eles precisam ter um entendimento claro. Eu preciso ter um sonho que outras pessoas possam desfrutar comigo. Então, se eu tenho um carro e eu não posso compartilhar esse sonho com outras pessoas porque vão sujar, não sei se esse sonho é de Deus para mim. Se eu tenho uma célula e eu compro um sofá novo e por causa do sofá novo eu deixo de receber as pessoas, eu deixo de testemunhar, eu deixo de falar o evangelho, eu deixo de proclamar a palavra por causa que vão sujar o meu sofá, não sei se esse sonho talvez realmente seja o sonho que Deus sonhou para mim. Ele até pode ter sido um sonho que Deus sonhou e Deus te entregou, mas às vezes nos falta clareza para entender que os nossos sonhos, os nossos projetos e a nossa vida, ela não pode estar voltada só para o eu. Acabou o tempo de eu entender a minha caminhada em Deus só para mim, só para minha vida, só para o meu entendimento, só eu que quero ter, só eu que quero ser, só eu que quero ter condições. Não, minha irmã, se você tem condições e Deus está lhe dando, é para que você compartilhe a sua condição com o outro. Se você tem um sonho realizado, é para que você também agregue outras pessoas, porque quanto mais você reúne, quanto mais você agrega, mais Deus ele libera sobre a tua vida. Mas quando eu começo a reter, por causa de coisas tão pequenas e tão passageiras, eu não consigo fluir, eu não consigo crescer. Porque ao invés de eu ter uma célula que se multiplique, ao invés de eu ter uma vida onde eu testemunhe de Deus, eu estou presa em cima de um sofá ou em cima de um carro. Eu estou dando exemplos aleatórios, pode ser qualquer outra coisa. Então, que nós possamos aprender com Abigail. Quantas vezes, isso é o meu análise, é a minha conjectura, é o meu entendimento. Mas eu entendo que Abigail sonhou um dia ter uma outra condição. E Deus deu. Porque Deus deu uma outra condição para ela. Deus deu uma outra situação. Deus deu um outro marido. Deus deu uma condição totalmente diferente daquilo que ela vivia. Por causa
da atitude, do comportamento dela. Então, se você hoje é essa mulher que talvez se encontre em algumas situações, eu quero finalizar esse momento dizendo que a Bíblia diz que Abigail tinha bom entendimento. Isso, eu estou dando alguns itens só, mas tem mais. Formosa, apaziguadora, e ela tinha uma visão do coletivo, não do individual. Então, que essa palavra possa reverberar no seu coração e que você seja plenamente abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.